Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, eu quero nessa manhã conversar com vocês sobre o Deus que chama quem Ele quer. Domingo passado eu falei sobre o Deus que chama. No outro domingo retrasado eu falei sobre a soberania de Deus. Estamos falando sobre quem Deus é, como Deus faz, como Ele trabalha. E é uma tarefa difícil, porque tudo que a gente tem de Deus é o que está revelado. A gente não tem muita coisa para dizer além do que está revelado. Mateus 9, verso 9 ao verso 13, a gente tem assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu, particularmente, se for chamar pessoas para uma determinada obra, para um determinado trabalho, eu escolho. Uma tarefa, é uma qualidade humana. E aqui, por exemplo, na igreja, a gente sabe de alguns homens que são bons em determinadas coisas. E quando a gente quer fazer um mutirão, a gente já sabe que esse cara funciona, ele vai resolver as coisas. Outros a gente até pensa assim, se vier só atrapalha, melhor que não venha. Nós somos assim. Nós achamos que certas pessoas cabem para certas coisas, outras não cabem. Mas que bom que Jesus não é como eu, não é como você. Aleluia que Jesus não pensa assim. Senão eu não teria sido chamado e você também não. Se Jesus fosse chamar pessoas pelas suas competências ou por suas qualidades morais, os 12 estão fora do padrão. Primeiro, porque este homem que nós temos nessa manhã chama-se Levi, e depois é identificado como Mateus. E o texto deixa claro o que ele fazia. E o que ele fazia não era coisa boa aos olhos dos fariseus e da nata religiosa da sua época. Ele era publicano. E publicano é cobrador de impostos. E cobrador de impostos, naquela ocasião, não é o que a Receita Federal no Brasil é hoje. Um publicano, naquele contexto, era alguém que estava colocado ali sobre o governo de Herodes Antipas para extorquir, inclusive, os judeus. Então veja, eles são pessoas das quais estavam ali para arrancar. Roma está dominando Jerusalém. Jerusalém presta obediência a Roma. Roma tem um Deus chamado César. Adorem a ele. Os fariseus fazem um acordo com Roma e dizem: nós só adoramos a Deus verdadeiro, Yahvé. Mas nós nos responsabilizamos a pagar a vocês impostos e tributos. Nós vamos dar aquilo que nós temos de sagrado a vocês, mas vocês nos deixam em paz. Não mexam na nossa religião. Contudo, publicano então era alguém que vinha e que não tinha escrúpulo, e que extorquia tanto aqueles que pagavam honestamente,
centavo por centavo, e exigiam alguns publicanos exigiam de outros mais do que era devido e honesto pagar. Veja por que eu estou dizendo isso. Quando João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 12 e 13, está batizando no Rio Jordão, o texto diz: alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram a João Batista: mestre, o que devemos fazer? E João Batista respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Por quê? Porque eles cobravam do que era estipulado. Eles eram igual vampiro para sangue, eles eram para dinheiro, extorquiam. E é um desses que Jesus chama para ser seu discípulo. É exatamente um publicano, e o texto que nós lemos diz que muitos publicanos, não era só este, muitos publicanos iam ter com Jesus, e naquela noite jantaram com Jesus, inclusive outros pecadores, que o texto não diz que categoria de pecadores eram aqueles que foram jantar com Jesus. De maneira então que isto chamou a atenção dos religiosos, chamaria a minha, chamaria a sua. Todos nós que estamos aqui seríamos chamados à atenção se o pastor come mais com gente que não presta do que com gente que presta. A gente ficaria chocado se o pastor fosse atrás de pessoas e fosse andar com pessoas que são de uma índole ruim, do que o pastor poderia estar visitando somente os membros e aqueles que são dignos da sua visita. Mas esses não são dignos da sua visita. Exatamente a mesma coisa aconteceu aqui com os fariseus e Jesus. Contudo, eu quero te dizer uma coisa abertamente nessa manhã. Jesus está na contramão do status quo religioso. Nunca se esqueça disso. Jesus está na contramão do status quo religioso. Ele quebra exatamente os padrões estabelecidos para a religião da época. Por isso que foi morto na cruz. Porque mexeu onde não deveria mexer. Sabemos então que há uma meta-história, tem algo por trás da morte de Jesus. Mas politicamente falando, ele foi muito, muito à frente do seu tempo. E isto não é bom para aquilo que está estabelecido, porque quebra com os padrões, e quebrar com os padrões não agrada aos figurões. É exatamente o que aconteceu aqui. Mateus, então, o texto diz, na genealogia, que ele era filho de Alfeu. E um dos discípulos também era seu irmão, chamado Tiago. Não o Tiago, bispo de Jerusalém, irmão de Jesus. Eles trabalhavam para Herodes. E provavelmente nas suas biografias, Mateus não foi alfabetizado no grego koiné, que era o grego popular da época. Ele foi alfabetizado em aramaico. Jesus falava aramaico, uma das línguas mortas na ocasião. Imagina hoje. Mateus, então, depois de convertido e depois de largar a coletoria, ele segue Jesus. E diz a biografia dele, não no Evangelho, mas na história cristã, de que ele viaja pela Judéia e para as outras províncias romanas. Porque é ele quem diz em Mateus 28, portanto, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, ensinando o que vos tenho dito. É ele quem fala sobre a grande comissão dada por Jesus. Provavelmente, então, segundo os biógrafos, Mateus se torna o evangelista do qual ele diz que nós deveríamos ser segundo Jesus. Ele espalha, então, os ensinamentos de Jesus aos etíopes, aos macedônios, aos persas e aos pardos. E diz a crença histórica de que ele morre como Marte na Etiópia. Agora, o que Mateus e o chamado de Mateus tem a ver comigo e com você nessa manhã? 3 coisas apenas eu quero levantar para vocês, que identificam o porquê que Jesus chama Mateus e porquê nessa manhã nós estamos vendo isso. Primeiro, é óbvio, Deus chama quem Ele quer. É claro, Deus não chama porque você acendeu mais vela do que o outro. Deus não chama você porque você orou mais do que o outro. Deus não nos chama porque nós lemos a Bíblia mais do que o outro. Os critérios do chamado de Deus são próprios de Deus. Talvez
nas minhas elucubrações, porque Mateus tinha um desejo, talvez, Mateus tinha um desejo de se livrar daquilo que o escravizava. Talvez porque Mateus estava cansado de extorquir os outros e servir a homens, ele agora queria servir a Deus. Talvez porque Mateus tivesse já com a sua imagem totalmente imaculada e não aguentava mais andar pelas ruas da Judéia e de Samaria, daquela região toda, tendo as pessoas se afastando dele porque ele era alguém não confiável. Talvez, não sabemos, o texto sagrado não diz. O que nós sabemos é que Jesus simplesmente passa e diz, segue-me. Qual o critério de Jesus? Não sei. Mas o que eu sei é que Deus chama quem Ele quer, porque só Ele pode estabelecer, viver e praticar aquilo que Ele é, soberano. Moisés, citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9,15, diz assim para a gente. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Infelizmente, nós não conseguimos entender isso, porque nós colocamos critérios e estabelecemos regras para que a gente se relacione com as pessoas. Mas Deus não é assim. Deus chama quem Ele quer. Deus é soberano, e soberano significa fazer exatamente aquilo que lhe aprouve fazer. E soberania executada por meio de Jesus, em Jesus e com Jesus, é ter na sua missão e ter na sua casa, ter junto consigo pessoas que não prestam. Dá para você ver isso? Primeira coisa que a gente aprende então é isso, que Deus chama quem Ele quer, porque Ele é soberano. Eu chamaria, conforme disse no início, por critérios humanos e pessoais. Por causa de habilidades, por causa de achar que vai me trazer favores. Jesus Cristo não pensa assim. Jesus Cristo chama Levi, um publicano, um coletor de impostos, alguém não bem visto. E chama e se torna um dos biógrafos da vida de Jesus, que escreve o Evangelho de Mateus. Segunda coisa. O que isso tem a ver conosco? Porque Mateus nos representa. Eu vejo um pouco de Mateus em cada um de nós, e principalmente em mim. Algumas coisas que eu relacionei. Primeiro, Mateus só faz o que lhe mandam fazer. Ele está ali cobrando imposto para Herodes Antipas. Ele está cumprindo com a sua função. E tem gente que é exatamente assim, só consegue fazer o que lhe manda, é pau mandado. Sem tirar aqui alguns homens HDs que são mandados pelas mulheres, não é esse o caso nessa manhã aqui, os HDzão que aparecem aqui na Macholândia contando os seus arroubos e os seus louros, mas nós sabemos, na verdade, o que acontece nas suas casas, suas mulheres. Mas todos nós somos pau mandados, só fazemos o que nos mandam. Mateus é assim, senta lá, cobra, e cobra mais, porque talvez a sua ganância está no seu coração. Segundo, só vive a partir dos outros. Não tem vida própria. Só vive a partir daquilo que lhe é designado viver. Eu creio que Jesus vem libertar exatamente isso em nós. Nós agora deixamos de viver para os outros e vivemos para Deus, vivemos para Cristo. Mateus não tem pedigree, Mateus não tem genética, não tem genealogia. Mateus é um publicano. Mateus é aquele que se vende por causa do seu trabalho, por causa do seu sustento. Ele se vende a oprimir os judeus, o povo de Deus. Ele trabalha para Roma. Roma oprime Jerusalém. Ele se vende a uma questão política nefasta, proibida para a religião. Ele não tem pedigree, ele não presta. Outra coisa, Mateus mostra para a gente que cobrar é mais fácil do que dar. Cobrar é mais fácil do que dar. Tirar é mais simples do que pôr. E a gente tem com muita facilidade o poder e a potencialidade de tirar e não pôr, de cobrar e não dar. Mateus representa a mim e a cada um de vocês aqui,
Porque nas nossas vidas particulares, nas nossas convivências familiares, nós somos muito bons de exigir, mas péssimos em dar. A gente exige que o marido seja, que o marido dê, que o marido entregue, que ele faça. Mas e a senhora? Em contrapartida faz o quê? Antes que ele lhe dê, o que a senhora dá? Assim os maridos também exigem das esposas e cobram dos filhos, mas o que eles dão para os filhos e o que dão para as esposas? Mateus representa a mim e a cada um de vocês, porque nós somos ótimos em tirar e somos péssimos em pôr. Nós não conseguimos dar, nós só conseguimos sugar. Haja visto o que tem se tornado o cristianismo e a igreja. A igreja é para mim, a igreja tem de me atender, a igreja tem de me dar, a igreja tem que me entregar, a igreja tem que me servir. Mas quantos são os que estão dispostos a servir a igreja, a dar a Deus, a servir a Deus? Esse é Mateus. Sentado na coletoria, só suga, só pega, só arranca, só pega, não dá, não entrega, não se dispõe. E ali Jesus passa e diz: segue-me. O evangelho não vai muito adiante. O evangelho de Mateus não diz muito sobre o seu chamado. Só diz que Jesus, passando, disse: segue-me. O que havia no olhar de Jesus? O que havia no tom de voz de Jesus? O que havia na figura de Jesus que pudesse fazer com que Mateus agora largue uma infração pecaminosa contra o povo de Deus de extorquir e vá agora cometer uma outra infração, que é descumprir com o seu trabalho e com o acordo que ele tinha com Herodes Antipas e com Roma. Ele deixa de ser alguém que oprime os judeus e passa a ser agora um bandido para Roma. Bandido ele continua, né? Porque veja bem como é que a coisa é interessante. Ele era um bandido para os judeus. Agora, com o chamado de Jesus, ele é um bandido para Roma. Porque ele abandona o seu posto, abandona o seu trabalho. E eu quero te dizer então que Mateus nos ensina que nós não conseguimos nos livrar da opinião alheia e da opinião dos outros. Mas nós caímos numa opinião, e para Mateus é melhor agora ter Deus como bons olhos e ter ele aos bons olhos de Deus do que de Herodes Antipas e de Roma. E assim eu faço uma pergunta: a quem te importa agradar? Aos homens, ao mundo ou a Deus? Mateus então deixa de ser um bandido para os judeus, passa a ser um escolhido de Deus, mas agora ele passa a ser um bandido para Roma, ele passa a ser um bandido para o Império Romano e para Herodes Antipas. Mateus é como nós. Mateus é como eu e como você. E precisamos ser chamados por Jesus, senão nós não temos nenhuma chance. Não são as nossas orações, não são as nossas leituras, não são as nossas piedades, não são nada que nós fazemos que possa agradar aos olhos de Deus, é a sua própria soberana vontade. Terceira coisa, e última. Isto é, quem me lança uma luz sobre o porquê Deus faz isso é o apóstolo Paulo. Por que Deus escolhe então alguém como Mateus, um publicano? Por que ele escolhe então os pecadores para ser parte da sua tropa de elite para evangelizar o mundo? Paulo vai nos dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Ele diz assim: irmãos, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja em que tinha um cara que pegava a mulher do pai, dá para imaginar isso? Uma igreja que tinha fofoca, mais dons e sobredons, uma igreja cheia de problemas. Ele diz assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém, diz Paulo,
se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, e ele termina, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, não em si mesmo. Por isso que Mateus é chamado. Mateus não pode agora fazer parte do grupo dos 12, dizendo, eu tenho mais direitos do que vocês. Eu sou melhor. Mateus não tem essa condição. Jesus precisa que no meio deles haja pessoas que reconheçam de que não há nenhuma qualidade merecedora para que Deus os chame. Assim como eu e você somos esses homens e mulheres do texto de Coríntios. Nós não devemos, não podemos nos avantajar naquilo que temos de conhecimento, porque Deus é quem chama a todos e Ele escolhe a quem Ele quer. Isso significa que neste salão todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Não é porque você conhece mais ou conhece menos que você é melhor ou que você é preterido. Você é amado por Deus porque Deus ama pecadores. Deus ama pessoas que dependem e precisam dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente, às vezes, a nossa família nos faz nos sentir os piores. Às vezes, aqueles que caminham conosco nos faz nos sentir as piores pessoas. Eu já algumas vezes, no seio da minha família, já tive que ouvir, você não pode dizer isso, você não pode fazer isso porque você é pastor. Você quer peso maior do que esse? Quando alguém me impede de viver a minha humanidade, e que quando eu faço alguns movimentos e uso algumas palavras e alguém diz assim, você não pode porque você é pastor. Não tem nada mais violento do que a gente ouvir isso. Mas também eu preciso ter a consciência de que por ser pastor, e por ser cristão, e por ser discípulo de Jesus, eu preciso abandonar aquele tipo de pecado, aquela vida, e não me esconder atrás de Mateus, porque Mateus não continuou extorquindo pessoas. Ele largou tudo para seguir a Jesus, e ele se tornou um novo homem, uma nova criatura. Porque alguns se escondem atrás disso. Eu estou dizendo isso porque nesses dias nós estamos assistindo as matérias que vão mostrar pastor sendo preso. Pastora que assassina marido, e se esconde atrás de profecias e da fé. Quando Jesus chama as pessoas, Ele as transforma. Ele não permite que elas vivam atrás da fé, se escondendo com os seus pecados. Mateus não continuou cobrando imposto. Mateus não continuou jogando com as duas vidas. Mateus largou aquela vida de pecado que ele tinha de extorquir os outros e foi seguir Jesus. Mateus continua sendo pecador, mas é um pecador arrependido. O Evangelho chama pecadores e pessoas que não prestam, para que elas agora sejam novas criaturas em Cristo Jesus, e não mais escondidas atrás dos seus pecados e dos seus erros. Jesus não valida as nossas desgraças, Jesus transforma as nossas desgraças. Jesus não valida os nossos erros e pecados. Jesus não pede a Mateus os dízimos dos impostos que ele cobrava a mais das pessoas, porque Jesus não está interessado nesse tipo de dinheiro e nesse tipo de coisa ou de prática. Jesus quer a vida de Mateus, o coração de Mateus. Jesus quer um Mateus como testemunha viva ao mundo, como nessa manhã, de que ele pode tirar a cobiça e a ganância do coração dos homens e das mulheres. Por isso que Mateus tem a ver comigo e com você. Porque Mateus nos representa, porque Mateus tem tudo aquilo que eu tenho, Mateus tem tudo aquilo que você tem, e Jesus chama nós, a mim e a você, para ser como Mateus, seguidor, abandonando aquela vida, abandonando aquele posto e seguindo a Jesus. Isso é o que Deus tem para nós nessa manhã. Curve a sua fronte. Senhor, nessa manhã, último domingo de agosto, nós estamos aqui
vendo a vida de Mateus, aprendendo que o Senhor chama quem o Senhor quer, aprendendo que não há nada em nós que desperte no Senhor o desejo de nos chamar, a não ser o nosso pecado. A não ser, Senhor, a nossa mazela, a nossa desgraça. Quantos aqui nessa manhã, Senhor, quantos estão nos assistindo, que possam estar vivendo as suas desgraças, as suas mazelas, e estão recebendo dos seus familiares, dos seus amigos, a condenação. Mas o Senhor nessa manhã não os condena, o Senhor os chama para serem transformados, a largarem aquele posto de opressor, aquele posto de pecado, para seguir a Ti e viver uma nova vida contigo. O Senhor nos mostra, nos ensina assim, que o Senhor chama aqueles a quem quer, que o Senhor convida pecadores para a sua seara, para o seu reino, que o Senhor não foi na sinagoga chamar os líderes religiosos, porque eles estavam cheios de arrogância, eles estavam cheios de religião, eles estavam cheios de si mesmos. E mais do que isso, se escondiam por trás da fé, se escondiam por trás da religião, assim como muitos hoje têm feito. Se escondem atrás de títulos, se escondem atrás da Bíblia, se escondem atrás da fé para viverem os seus pecados, e não é esse o propósito do Senhor ao chamá-los. Senhor, nessa manhã, transforma-nos. Faz com que nossa vinda até aqui, o risco de nós andarmos por aí até chegar à Tua casa, possa ser recompensado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito e pela transformação em nossas vidas. Derrama sobre nós o Teu amor mais e mais. É o que eu rogo nessa manhã sobre cada um aqui, Senhor, em nome de Cristo Jesus.